diz que todos nós somos médiuns, sem exceção. Somos médiuns de inspiração e médiuns de intuição. A mediunidade o que é? O intercâmbio entre o mundo espiritual e o mundo material. O intercâmbio quer dizer a troca. Então, estamos permanentemente em contato com os amigos da espiritualidade, ou superior ou inferior. Cada um de nós atrai aquilo que quer. Mas o intercâmbio é constante. E todos nós somos inspirados e intuídos por espíritos, ou de natureza superior ou de natureza inferior. Eu é que faço a escolha disso. A gente fala habitualmente que a mulher é que tem intuição, não é isso? E não é verdade. Os espíritos são intuídos. E espírito não tem sexo, nos ensina a doutrina espírita. Então, todos nós somos intuídos e inspirados. São dois tipos de mediunidade diferentes. Vejam no livro dos médiuns. E nós aceitamos ou rejeitamos. A mulher, invariavelmente mais sensível, ela aceita com mais naturalidade a sugestão da espiritualidade. Então, para ela, isto flui com mais naturalidade. O homem normalmente sabe de tudo, conhece tudo, entende de tudo, e aí ele invariavelmente não aceita, ele rejeita a intuição ou a inspiração. E aí, não é? A intuição, a inspiração vai embora e a gente quebra a cara um tempo depois, porque nós fizemos do nosso jeito, e não como foi sugerido pela espiritualidade. E, não é? Como diz o Evangelho, não é? Jesus veio para os sãos, é isso? Ou para os doentes? Né? Para os doentes, porque os médicos os sãos não precisam de médicos. E esta é a razão da nossa conversa na manhã de hoje. Pensamento versus saúde e doença. E a nossa conversa foi extraída deste livro, Mediunidade, Desafios e Bênçãos. Apesar do título do livro, que é dedicado aos médiuns, ele serve de aprendizado para qualquer ser que esteja aqui, encarnado ou desencarnado, já que todos nós nos encontramos dentro desta condição que a espiritualidade coloca. O espírito que transmite esta obra é Manuel Filomeno de Miranda, através da psicografia do médium Divaldo Pereira Franco. E aí nós vamos saber que lance é esse, não é, de pensamento e qual a sua relação com saúde e doença. Muitos de nós já foram passar pela consulta médica em algum momento da existência, e aí o médico nos ouviu, anotou tudo aquilo que a gente falou, e depois agradeceu a nossa visita, se despediu da gente, nem deu uma receita. E aí a gente sai do médico relativamente bravo, porque não fomos atendidos na nossa expectativa. O cara não deu nem uma aspirina, um Dorflex, nem nada para a gente tomar. E aí, qual é a nossa avaliação quando nós saímos do médico sem a receita? Esse médico... Oi? Esse médico não é bom. Não, esse médico não dá certo. E depois a gente faz a propaganda para a torcida, não é? Certo? De que aquele médico, olha, nem adianta ir lá porque não vai resolver nada. Outras vezes a gente sai com a receita direitinho, 3, 4, 5 medicamentos. Aí a gente vai, compra os medicamentos na farmácia, gasta uma parte da nossa aposentadoria para nós que somos aposentados, não é? Então a gente gasta uma parte dessa fortuna e as coisas não mudam. O negócio fica do mesmo jeito. E aí, de novo, qual é a minha avaliação do facultativo? Facultativo é médico, viu, gente? O pessoal mais antigo não sabe disso. Então, qual é a nossa avaliação? Esse médico não está com nada. E aí a gente faz aquela divulgação na nossa rede social, né? De que, ó, se forem procurar um médico, não vão procurar esse daqui, porque não vai resolver o vosso problema. Será que nós estamos corretos na nossa avaliação, no nosso entendimento
no nosso conceito a respeito do médico, da conclusão que o médico tirou e do tratamento que ele fez, eu preciso rever, ou ver, ou conhecer estes conceitos. E a espiritualidade, generosamente, traz para a gente algumas possibilidades de entendimento quando nos diz: em sua estrutura, o pensamento é neutro, o que significa que não é bom nem é ruim. Como a mediunidade. A mediunidade em si, o livro dos médiuns explica para a gente, que é neutra. Ela não é boa nem má. Agora, qual é o uso que eu faço da mediunidade? Opa, aí vai ter uma diferença enorme. Pensamento, da mesma forma, não é bom nem mal. Ele é neutro. Só que ele canaliza as forças de que se constitui conforme o direcionamento que lhe seja dado. E aí, quais são as forças de que se constitui o pensamento? E como é que eu direciono o meu pensamento? Eu preciso compreender esta fala da espiritualidade. A força de que se constitui o pensamento é chamada de sentimento. Eu nunca consigo pensar e somente pensar. Todo pensamento tem conectado a ele um sentimento. Todo, sem exceção. E é isto que vai fazer com que os pensamentos se diferenciem uns dos outros. Assim como a mediunidade é um emprego que eu faço dela, que eu vou saber se eu emprego para o bem ou para o mal, qual é o sentimento que está vinculado ao meu pensamento? E aí que eu vou saber se é para o bem ou se é para o mal. E o que dá direcionamento ao pensamento? A minha vontade. Então, aí eu tenho um poderoso instrumento, uma poderosa ferramenta de atuação neste mundo em que eu vivo. O pensamento vinculado ao sentimento que lhe é pertinente e o direcionamento que eu dou. Quando eu chego em casa e os netinhos estão lá e vêm correndo e abraça e beija, eu tenho um pensamento, né, de gratidão pela convivência fraterna com os netos. Eu tenho um sentimento de alegria por tê-los em casa e estar recebendo o carinho da parte deles, que vem, que abraça, que beija, não é, que pula no colo. Tem uns que já querem subir no cangote, tem outros que já não dá mais para carregar no cangote, porque o tamanho dele já não permite. Não é? Então veja, não é só o pensamento. Nós vinculamos sempre o sentimento àquelas circunstâncias que acontecem na nossa vida, na nossa existência. Tenho amigos que se mudaram, moravam em São Vicente e foram para Palmas, no Tocantins. E a gente já há 2 ou 3 anos que não se vê. Mas o pensamento neles é constante. E o sentimento de carinho que nos vincula é tão forte como se a gente se visse toda semana aqui. Então, o pensamento nunca está sozinho, isolado, desvinculado de qualquer coisa. Ele tem sempre junto dele um sentimento. O que eu preciso estar atento, vigilante, observando, é qual é o sentimento que eu vinculo aos meus pensamentos. E vocês vejam, este pensamento de carinho, de afeto pelos amigos lá em Palmas do Tocantins, chegam para eles. No instante em que eu pensei e senti aqui, imediatamente a vontade conduziu este pensamento até onde eles estejam. E em qualquer lugar do planeta? Não, em qualquer lugar do universo. O pensamento chega aonde a vontade nos leva. Em qualquer lugar do universo, gente.
Então vejam o potencial que nós trazemos dentro de nós. Neste livro, Sentimento, a Força do Espírito, a Alzira e o Luciano dizem para a gente, olha, sentimentos são energias emanadas, geradas pelo pensamento, provindas dos atos trabalhados pela vontade e pela consciência. Aqui, né, nós temos atributos que Deus concede aos espíritos, aos humanoides, e que nos diferenciam dos nossos irmãos, os animais. Nós somos animais tanto quanto eles. Agora, o que nos diferencia dos nossos irmãos animais? Os atributos que Deus concede quando nos individualiza, quando dá a oportunidade de sermos espíritos imortais a partir daí. Não é? O pensamento, não é? É um atributo, o sentimento é um atributo, vontade é um atributo, consciência é um atributo, livre-arbítrio é um atributo, inteligência é um atributo, razão, discernimento, bom senso. Nós temos uma série de atributos que nos diferenciam dos animais. Agora, sentimentos, energias. É o que nós vibramos. As energias emanadas do nosso coração, elas auxiliam na estruturação do nosso campo eletromagnético, da psicosfera que nos envolve. São energias que emanam da gente, como uma corrente elétrica que passa aqui pela fiação e que alimenta os equipamentos da gente. Não traz a energia aqui. Então, qual é a capacidade que tem o sentimento de gerar alguma coisa em nós? Quando nós estudamos a literatura trazida pela Alzira e o Luciano são lá do Centro Espírita Amor e Caridade, do Colégio Allan Kardec, lá de Sacramento, Minas Gerais, terra do Chico, né? E quando a gente estuda um pouquinho da evangelização de espíritos, que foi trazida por eles, a gente vê que na nossa memória ficam registrados os pensamentos e as experiências vividas por nós no decorrer de todas as reencarnações. Então a gente tem um ambiente para armazenar informações enorme de todas as reencarnações. E, em relação aos sentimentos, o sentimento não fica armazenado. Os pensamentos, as imagens, as experiências ficam armazenados. Sentimentos, não. Porque nós sentimos e naquele instante, depois que passa o instante que o sentimento vibrou na nossa intimidade, o sentimento não fica registrado. Mas as vibrações emanadas por ele, isto fica. Não é? Então, não é? Como ele diz aqui, não é? O pensamento provindo dos atos trabalhados pela vontade são essas energias. As energias geradas no momento em que nós sentimos, elas ficam documentadas lá na nossa memória. As energias. Não aquilo que nós sentimos, aquilo que nós sentimos já foi. Estas energias, se forem boas, vão nos proporcionar um bem-estar muito grande. Se as energias forem de natureza inferior, de acordo com os sentimentos, né, que nós armazenamos aqui dentro, isso provavelmente vai causar um mal para nós. Mas, de qualquer forma, estas vibrações ficam registradas na nossa memória. Preciso também ter cuidado com o que eu sinto. Os sentimentos gerenciam a vida do espírito, veja, são responsáveis, e não é por pouca coisa, pela textura, pela coloração e densidade da nossa malha espiritual. A malha é o tecido de que se reveste o nosso perispírito. O nosso perispírito ele tem camadas como uma cebola. Eu lembro que tem 2 camadas, o núcleo etérico e o corpo causal. Se muito não me engano é isso que nos fala André Luiz. Destas 2 camadas do nosso perispírito. Tá? Agora, é um tecido formado por energia retirada do fluido cósmico universal e é mais rarefeita do que
a energia do nosso corpo físico, que também é extraído do fluido cósmico universal. Agora, não é? Tecido energético, não é? E os sentimentos, então, responsáveis pela textura, coloração e densidade do perispírito. E aqui a gente tem, neste livro, né, este desenho da malha espiritual que envolve o ser humano. É só um desenho, né? Então eu preciso me perguntar, qual é a textura, qual é a coloração, qual é a densidade que eu estou dando ao meu corpo espiritual, a este tecido que envolve o espírito e através do qual o corpo físico se liga. Por quê? Espírito e corpo físico não se conversam diretamente. Eles precisam do corpo espiritual ou do perispírito para se comunicarem. Quando nós planejamos uma nova reencarnação, de acordo com as provas e as expiações escolhidas para serem vivenciadas por mim nesta existência, lá no departamento da reencarnação, eles fazem então a modelagem do perispírito adequada para esta reencarnação. E aí então eu chego aqui com este corpinho que vocês estão vendo. Enxerga o corpinho que está aqui na frente? 1,95 m, loiro alto, de olhos azuis. Então, você dá risada? Você não está vendo, pelo visto, né, o alto, loiro, de olhos azuis que está aqui na frente. Não é? Brincadeiras à parte, não é? Lá no departamento da reencarnação é modelado então o perispírito, de acordo com a necessidade reencarnatória. E aí depois, quando o papai e mamãe, né, na relação sexual, produzem um óvulo fecundado, é escolhido, não é, o espermatozoide que traga as características necessárias para poder modelar o corpo físico de acordo com o perispírito. O corpo físico, ele é cópia perfeita do corpo espiritual, do perispírito. Não posso me esquecer deste detalhe. É ligado o corpo físico ao perispírito, célula a célula, órgão a órgão. E interagem, por conta disso, constantemente. Então, qual é a textura, a coloração e a densidade energética que eu dou ao meu corpo espiritual por conta dos sentimentos gerados dentro de mim mesmo? Continua Manuel Filomeno de Miranda dizendo: pensamento é energia dinâmica em contínua movimentação. Se a gente for estudar o livro dos médiuns, tem um capítulo lá em que o Kardec diz para a gente, aliás, a espiritualidade diz para Kardec, e ele relata lá: olha, né, os pensamentos de vocês no mundo terreno são tão desorganizados que a gente tem dificuldade de fazer a leitura deles. De tão emaranhado e misturado que são os nossos pensamentos. Eles são dinâmicos, não é? Quantos pensamentos nós temos por minuto? Por hora? Por dia? Mas olha, milhões. Só que eles não são organizados, como o da espiritualidade superior. E por conta disso, os espíritos superiores têm uma certa dificuldade de fazer a leitura, porque eles precisam organizar aquilo que a gente está pensando para poder entender, não é, o que passa pela nossa cabeça. Não é tarefa tão fácil. Diz André Luiz no livro Mecanismos da Mediunidade que o pensamento é energia mental e eletromagnética. Então veja, eu penso, eu gero uma corrente elétrica. Para quem entende de física, não deve ter muita dificuldade em compreender o processo. Do contrário, fica às vezes um pouquinho difícil. Mas pensamento é energia mental, elétrica e magnética. De vez em quando nós vivenciamos esta situação aqui de pensamentos paralisados ou cristalizados. O que são esses pensamentos paralisados ou cristalizados? Eu vivenciei uma mágoa, eu vivenciei um ressentimento, estou chateado com alguém, estou muito bravo com alguém,
E aí, de repente, eu fico pensando naquilo que nos levou ao conflito. E penso um pouquinho agora. Daí a pouco eu penso mais um pouquinho. Passou mais uma hora, eu penso mais um pouquinho. Aí quando eu vou ver, das 14 horas que eu fiquei acordado no dia, eu passei 10 horas pensando naquilo. Passa uma semana, eu ainda estou pensando naquilo. Passa um mês, eu ainda estou pensando naquilo. O pensamento ele vai e volta. Estou com o meu pensamento paralisado, cristalizado em alguma situação da minha existência que eu não digeri, eu não consegui resolver. Isto tem como consequência uma doença ou um processo obsessivo. Eu estou pensando nisto por quê? Estou com alguma dificuldade em resolver uma parada íntima aqui? Se eu não consigo resolver sozinho, eu tenho que buscar ajuda. Ou vou buscar ajuda no atendimento fraterno da Casa Espírita, ou vou conversar com um amigo para poder desabafar, e quem sabe depois eu volto ao meu estado de equilíbrio, ou se não, eu vou procurar um psicoterapeuta para me ajudar a resolver essa situação que eu não estou conseguindo sozinho. Mas eu preciso dar um jeito nisso. Porque senão vai passar 10, 20, 30, 40 anos, e daqui a pouco eu vou estar ruminando, remoendo essa situação. Num processo doentio, cristalizado. Ou quando não é isto, pode ser influência de natureza espiritual. Algum espírito que não é meu amigo, logicamente, que quer ver o circo pegar fogo, olhou aquela situação de conflito em que eu me meti, e aí ele fica me sugerindo aqui na mente. Lembra disso, não esquece disso. Falou isto, fez aquilo, fez não sei o quê. Você tem que ir para cima dele. Não pode dar moleza. E a gente, então, acedendo, concordando com essa influência espiritual, a gente fica naquela sintonia, naquela vibração, alimentando e realimentando inúmeras vezes aquilo na própria consciência. Só porque o obsessor não é bonzinho? Só porque ele não gosta de mim? Não. O obsessor acessa a minha casa mental porque eu abro as comportas, aceito a chegada dele e fico abraçadinho com ele. Só por causa disso, gente. Se eu não permitir, não existe espírito na face da Terra que acesse a minha casa mental e possa me influenciar. Isto de jeito nenhum. Então, quando eu abro as comportas, eu permito a entrada deles. Diga. Como é que eu escapo disso? Como eu escapo disso? Boa pergunta. Nós trazemos o instrumento necessário para escapar disso. Primeiro de tudo, eu tenho que vigiar os meus pensamentos e os meus sentimentos. É básico. Ensinamento de Jesus. Vigiar e orar. Não é para vigiar o que a rede social está fazendo, assim, e orar uma vez por ano para Jesus pedindo ajuda porque eu não estou dando conta do recado. Não é assim. Não é isso que Jesus falou para a gente. Eu preciso vigiar 24 horas por dia, 365 dias e 6 horas por ano os meus pensamentos, os meus sentimentos. E no instante que eu me sentir que este pensamento não é meu, que eu naturalmente não fico remoendo essas coisas, eu preciso, através da prece, através da oração, me conectar com a espiritualidade superior. Pedir ajuda, primeiro de tudo, para o meu anjo da guarda, meu guia espiritual. Ele está ali para isso, gente, o tempo todo, para me auxiliar a mudar o meu padrão de vibração. Algumas vezes isso é suficiente, outras vezes não é. Às vezes eu preciso pegar, e ouvir uma música, ouvir uma conversa de natureza elevada. Às vezes eu preciso, vou aqui ao lado, a Rádio Boa Nova funciona aqui ao lado, não é isso? Então vou me conectar na Rádio Boa Nova, na TV Mundo Maior, vou para o YouTube assistir algum vídeo do Divaldo, tem tantos, Haroldo Dutra, e tem mais uma porção de espíritos de boa vontade que compartilham com a gente os seus casos, as suas histórias.
de forma a eu me recompor vibratoriamente e voltar ao meu estado de equilíbrio. E aí eu consigo manter afastado esses irmãos. Mas a oração é o primeiro recurso e o mais poderoso recurso à nossa disposição para que a gente volte ao estado de equilíbrio. É a nossa conexão direta com Deus, com o Criador. Direto, sem interferência, sem intercessão. E muitas vezes a gente não faz nada disso, absolutamente nada. Nós ficamos simplesmente alimentando o pensamento cristalizado. Meses, anos a fio. Quais são os sentimentos que eu estou guardando na minha intimidade? Como é que eu estou estruturando vibratoriamente a minha malha espiritual? Alimentando pensamentos e sentimentos desequilibrados de natureza inferior? O que eu estou fazendo comigo? A irradiação dos equipamentos mentais, executações que são absorvidas pelo organismo, tanto para o equilíbrio, quanto para o desequilíbrio emocional e celular. Instalação de enfermidades é o resultado disso. As irradiações dos equipamentos mentais da nossa mente são os nossos pensamentos, são os nossos sentimentos. Nós envolvemos com a outra pessoa nas vibrações que nós emitimos do nosso coração. Nós imantamos esta pessoa se ela estiver na mesma sintonia mental que eu. Além de fazer mal para mim, olha, né, os meus pensamentos e sentimentos são absorvidos pelo organismo, proporcionando equilíbrio ou desequilíbrio. Pensamentos e sentimentos de natureza elevada, né, equilíbrio. Pensamentos e sentimentos de natureza inferior, desequilíbrio, desordem emocional e celular. E aí, gente, consequência, instalação de enfermidades. Aí eu falo, né? Sim. O meu problema é porque o fulano está desejando mal para mim. E eu pergunto para vocês: os pensamentos e sentimentos são gerados por mim ou pelo outro? Por mim. Eu preciso que alguém deseje mal para mim? Preciso? Não. O mal quem está fazendo sou eu mesmo para mim, não é o outro. O outro pode até acrescentar alguma coisinha se eu estiver na sintonia dele. Lembremos, para que o outro possa me influenciar, quer seja encarnado ou desencarnado, precisamos estar na mesma sintonia, pensamentos e sentimentos. Se não, nada feito. Existe pensamento inócuo? Isto é, que não faz nem bem nem mal? Tem muito. Eu acho que não. Aqui, nos domínios da mediunidade, não, mecanismos da mediunidade, o André Luiz diz para nós, olha, toda partícula da corrente mental nasce das nossas emoções e dos nossos desejos. E aí eu preciso me perguntar, quais são as emoções que eu abrigo na minha intimidade? Quais são os meus desejos? As minhas paixões? As minhas ilusões? Invariavelmente, eu só vou descobrir que aquilo era ilusão muito tempo depois do que aconteceu. No início, eu penso, eu sinto e eu acho que aquilo é verdade. Passado o tempo, as coisas não deram certo, aí eu fui ver, poxa vida, eu estava iludido em relação àquela circunstância, em relação àquela pessoa. Não era nada daquilo que eu pensava ou imaginava. Mas vejam, né, toda partícula de corrente mental emitida pelo pensamento, nascida, que tem origem nas minhas emoções e nos meus desejos bem escondidinhos, não é isso? Se desloca produzindo irradiações eletromagnéticas cuja frequência varia. Não é? Para quem entende de física é um prato cheio. Não é? Mas ao pensarmos e sentirmos, nós estamos emitindo essas irradiações eletromagnéticas com frequências variadas. Né? A gente olha a frequência quando a gente vai mudar o dial do rádio. Né?
Qual é a frequência da Rádio Boa Nova? Qual é a frequência da Rádio Vanguarda? Qual é a frequência da Rádio Top? Não é? Então, nós viramos o dial e sintonizamos a rádio que a gente... O nosso pensamento e o sentimento também, não é, como corrente eletromagnética, ele está em uma determinada frequência. E vai se sintonizar com as pessoas que estiverem vibrando na mesma frequência de pensamento e de sentimento, conforme os estados mentais do emissor. Qual é o estado mental que eu estou no dia de hoje? Eu levantei, abri a janela, olhei esse sol lindo e maravilhoso e pensei comigo: puxa vida, que droga de dia, não está chovendo hoje? Ou será que eu me alegrei? Será que meu coração sorriu nesse instante? Será que eu fui lá, abracei e beijei a minha esposa por conta disso? Mais um dia ensolarado na nossa existência? Então, como é que está, não é, o meu estado mental? Aí eu estava bem, tomando café, e liga o 0300 telemarketing, domingo de manhã, querendo vender o produto deles. E aí, eu já fico... O senhor atendeu hoje a ligação, não foi? Eu já fico por conta da cachorra. Vocês sabem o que é essa expressão, né? Não sabem? Nossa. Eu fico muito bravo. Possesso. Porque, puxa vida, de manhã, tomando café, eu vou atender a ligação do 0300, não sei das quantas lá, e os caras querendo me vender um negócio, o produto deles. Como assim? Qual é o estado mental em que eu estou durante o meu dia? O meu estado mental, ele é uniforme ou ele se alterna? Estou com raiva, estou bravo, estou despencando. Fiquei alegre, fiquei feliz, fiquei triste, me magoaram, pisaram no meu calo, chutaram minha canela, estou despencando, estou descendo. Eu preciso ver qual é o meu estado mental e emocional durante o meu dia. Por que isso, né? Conforme os estados mentais do emissor, cujos fótons, que são as partículas de luz que transportam energia, que são arremessados em todas as direções e são constituídos de grânulos. Então, veja só, né? O meu pensamento, quando eu irradio essa corrente eletromagnética, eu estou arremessando grânulos de força em direção às outras pessoas. Aí, de vez em quando, a gente fica na companhia de alguma pessoa e depois de algum tempo nós estamos extenuados, como se aquela pessoa tivesse sugado todas as nossas forças. Será que ela sugou as nossas forças? Ou são estes grânulos de pensamento que são emitidos, que me jateiam o tempo todo e eu não soube trabalhar isso daí na minha intimidade? Através dos meus pensamentos e sentimentos, eu não consegui barrar e bloquear isso daí. E por conta disso, isto efetivamente consumiu as minhas energias. Mas eu é que preciso aprender a trabalhar estas situações e manter aquilo distante de mim. Preciso construir a minha redoma energética com os meus pensamentos e sentimentos, de forma a que estes jatos, emitidos por pessoas que vibram em frequência de baixo nível, não venham me atingir. Através do quê? Das orações, do pensamento vigilante em tempo integral. E aí eu consigo manter esta redoma, mantendo-os à distância. Então existe pensamento inócuo que não faz bem ou não faz mal? Não. Os pensamentos e sentimentos de natureza elevada vão fazer o bem, para mim e para outra pessoa. Os pensamentos e sentimentos de natureza inferior vão fazer o mal, primeiro para mim e depois, eventualmente, para outra pessoa, se ela estiver na mesma sintonia. Então, atenção e cuidado
com o que eu penso e o que eu sinto. Aqui eu relacionei, não cabia no slide, viu gente? Então eu só relacionei alguns dos sentimentos que podem me conduzir à doença. Ansiedade, aflição, angústia, contrariedade, irritação, raiva, cólera, ira, mágoa, ressentimento, melindre, ciúme, apego, egoísmo, dissimulação, manipulação, orgulho, vaidade, ambição, avareza, tristeza, melancolia, depressão, vingança, rancor, ódio, adultério, traição, calúnia, mentira, maledicência, vitimismo, e tem ainda um monte de outros. São muitos pensamentos e sentimentos abrigados na nossa intimidade. Por nós mesmos, alimentados por nós, e vai nos conduzir invariavelmente ao adoecimento do corpo espiritual e, como consequência, do corpo físico depois. Tá? Imaginemos que aqui é o perispírito, não é? No perispírito nós descarregamos os nossos pensamentos e dos nossos sentimentos. Aí a gente quer, não é, que o corpo físico seja saudável. Por que o corpo físico vai ser saudável se o perispírito está adoecido pelos pensamentos e sentimentos emanados da minha mente, do meu coração, o tempo todo, em baixa frequência, em uma frequência de natureza inferior? Como? Em que instante esta água vai estar cristalina, transparente, imaginando que isto seja o meu corpo espiritual, se na origem pensamentos e sentimentos não estão elevados? E uma vez, não é, que aqui não estão as vibrações de natureza superior, o corpo físico vai estar saudável, gente? Vai? Não, não é possível. Então, eu tenho que me preocupar com a fonte, os meus pensamentos e os meus sentimentos. Esta tem que ser a minha preocupação. Muitas vezes não são as situações do cotidiano, o que os outros fizeram, o que não fizeram, o que falaram, o que deixaram de falar. Eu tenho que me preocupar com o que eu penso e o que eu sinto. Isto sim. No livro Sentimento, a Força do Espírito, né, no trabalho mediúnico, eles desenharam como é que são as vibrações dos sentimentos doentes, escuros, invariavelmente. Mas também nós temos a nossa parte boa. Nós não reencarnamos aqui pela primeira vez nesta existência. A gente já vem construindo pensamentos e sentimentos na natureza elevada há muito tempo. O que tem é que eles não estão construídos em plenitude na nossa intimidade. De 0 a 10 ou de 0 a 100, a gente usa a escala que nós queiramos. Quanto destes sentimentos eu tenho aqui na minha intimidade? Alegria, obediência, resignação, afabilidade, doçura, paciência, indulgência, calma, compreensão, tolerância, benevolência, fé, confiança, compaixão, piedade, lealdade, honestidade, perdão, caridade. Quando eu quero paciência, por exemplo, eu peço a Deus, Deus me dê paciência. Ou se não, eu pego, depois de uma situação que foi desastrosa, eu chego e falo, perdi a paciência. Não é isso que invariavelmente eu falo? Não é verdade. Sabe por que não é verdade, gente? Eu só posso perder aquilo que eu tenho. Só posso perder aquilo que eu tenho. Eu só vou perder a chave do carro se eu tiver carro. Se eu não tiver carro, eu nunca vou perder a chave do carro. Vou? Só posso perder aquilo que eu tenho. Destas construções, eu só vou perder aquilo que eu já construí. Como eu ainda não construí a paciência, eu não posso perder. Eu tenho que trabalhar mais para poder construir a paciência na minha intimidade. Só que para construir a paciência, eu vou precisar, primeiro de tudo, da calma. Preciso baixar a fervura, porque a impaciência é a característica de quem não tem calma. Não é?
A impaciência é a característica de quem ainda não compreende as razões pelas quais o outro está falando ou fazendo determinada coisa. A impaciência surge porque nós somos intolerantes. Nós não somos empáticos. Nós não nos colocamos no lugar da outra pessoa. Porque se eu estiver no lugar dela, será que eu não faria, não agiria da mesma forma? Não faria a mesma coisa? Então eu preciso destas construções para poder chegar nesta aqui lá na frente. E isso é desafiador para cada um de nós. Nós reencarnamos justamente para construirmos estas virtudes, estes sentimentos na nossa intimidade, para que nós possamos usufruir da saúde. Disse o médico psiquiatra num seminário no mês passado que a caridade é instrumento de cura da alma. Dr. Marcos, psiquiatra, presidente da AME São Paulo, se muito me engano, no seminário aqui. Então veja, a caridade é instrumento de cura da alma. Eu preciso registrar essa fala, pensar sobre ela, ou refletir sobre ela, me apropriar dela, porque quem sabe isto esteja fazendo diferença no meu processo de construção da saúde. Aqui, a espiritualidade desenha, não é, os sentimentos de natureza elevada, como é que são? Como é que eles aparecem? Vejam que é bem diferente dos sentimentos de natureza inferior. Não é? A cor, a densidade, a textura, bem diferente. Já ouviram falar deste livro aqui? O Evangelho segundo o Espiritismo? Alguns já, né? Poxa! Na introdução, o resumo da doutrina de Sócrates e Platão, no item 19, ele diz para nós o seguinte: se os médicos fracassam na maior parte das doenças, é porque tratam do corpo sem a alma. Tratam do corpo sem a alma. Veja só. E porque se o todo não se encontra em bom estado, é impossível que as partes estejam bem. Trata do corpo sem o espírito. Isto quer dizer que a medicina vai precisar avançar para, no futuro, ela tratar das duas partes. Tem uma medicina que já percebe a parte espiritual, que é a homeopatia. Tanto que quando nós tomamos remédios de potência elevada, 500, 1000, 5000, 10.000, né, a diluição foi tão processada que ela não atinge o corpo físico. O tratamento atinge o corpo espiritual. E a medicina está avançando e vai chegar lá na frente a tratar o corpo e a alma. Mas às vezes o tratamento não dá certo como nós pretendemos, porque o médico só consegue hoje enxergar o corpo. E aí ele trata o quê? O sintoma, sem enxergar as causas. A causa onde está? No corpo? Não. A causa está no espírito. A causa está nos pensamentos e nos sentimentos desorganizados, desequilibrados, desarmonizados, porque eu ainda não aprendi a controlar as minhas emoções, os meus desejos, as minhas sensações, as minhas paixões. Então, nós precisamos saber que existe incessantemente reação do espírito sobre o corpo e do corpo sobre o espírito, e tratar dos dois. Vejam que Kardec fala isso em 1857. Se muito não me engano, quando foi editado. Espera aí, aqui é o Evangelho. O Evangelho é 62. Se muito não me engano, ou 64. Me corrijam se eu estiver errado, por favor. Os Espíritos é que é 57. Então, lá atrás já se dizia isso. Hoje a ciência médica espírita se debruça em estudar André Luiz para poder conhecer um pouquinho melhor como cuidar do espírito, além do corpo físico. Neste livro Consolador, Emmanuel, através de Chico Xavier, nos traz um conceito de saúde.
né, que nós invariavelmente imaginamos que é o corpo físico estar bonito, perfeito, organizado, sem precisar tomar remédio. Invariavelmente nós achamos que isso é saúde. E Emmanuel diz para nós que saúde é a perfeita harmonia da alma. A alma, o espírito precisa estar em harmonia. E aí eu pergunto para vocês, em harmonia com o quê? Com as leis de Deus. Se eu não conhecer as leis de Deus, eu não saberei se estou vivendo em harmonia com elas. Para isso eu preciso estudar o Livro dos Espíritos, livro 3º, lá estão as leis divinas, as leis morais. E aí eu preciso confrontar cada escolha que eu faço a cada minuto da minha existência com estas leis, para saber se eu estou agindo de acordo com elas ou não. E aprendendo então a fazer as minhas escolhas nesses minutos da minha existência, em cada um deles, é que eu vou saber se eu tenho ou não saúde. Se eu estou vivendo a minha reencarnação de acordo com as leis de Deus. Se não, com toda certeza, eu não estarei gozando de saúde. Chico Xavier era um espírito que podia se enquadrar aqui dentro, gente? Chico Xavier, será que ele vivia de acordo com as leis divinas? O que vocês acham? Pelo menos mais ele se esforçava muito. Não só por si mesmo, mas também por contribuir para a humanidade terrena com tudo que ele pode fazer em benefício da gente. Será que ele estava em desarmonia com as leis divinas? Não. Se ele fazia todo esforço para poder vivenciar estas leis, ele deveria estar em harmonia. Ele tinha doença física? Tinha. Tomava remédio às pampas. Né? Teve 2 infartos, tinha angina crônica, teve 2 pneumonias, tinha que fazer acupuntura um monte de vezes por semana, e vai por aí afora. Né? Então, a saúde não é do corpo, a saúde é do espírito. Por isso é que Emmanuel nos brinda com este conceito. Saúde é a perfeita harmonia da alma. É a perfeita harmonia do espírito que vive de acordo com as leis divinas. E para isso eu não preciso ser santo. Para isso eu não vou deixar de tomar o remédio para pressão, o remédio para o coração, o remédio para o diabetes, o remédio para a tireoide, o remédio... sei lá quantos remédios a gente toma de uso continuado, não é isso? Mas eu preciso, como diz no Evangelho, no capítulo 17, item 4, o verdadeiro espírita é reconhecido pela sua transformação moral e pelos esforços que faz por vencer as suas más inclinações. Viver de acordo com as leis de Deus é um esforço constante que cada um de nós vai desenvolver na sua intimidade, de acordo com as suas possibilidades, para vencer os vícios morais e as más inclinações que traz. É pelo esforço, gente, de cada um de nós. O ser humano é essencialmente aquilo que cultiva na área mental, na faixa do pensamento. Saúde e equilíbrio, aliás, saúde e doença, equilíbrio e desarmonia são resultados daquilo que eu penso e daquilo que eu sinto, daquilo que eu exteriorizo, daquilo que eu gero, que eu emano de mim. Ele diz que nós plasmamos no universo tudo aquilo que nós vibramos, isto é, pensamos e sentimos. Quando nós pensamos e sentimos, que nós geramos essa corrente eletromagnética, nós disparamos isso para o universo. O capítulo estudado deste livro, ele fala, né, daquilo que nós plasmamos, nós construímos, que é as formas pensamentos que nós geramos.
Então nós, quando pensamos e sentimos, nós geramos uma forma pensamento, uma ideia central daquilo que está indo na nossa mente, no nosso coração, não é? E disponibilizamos para todo o universo. Por isso que os espíritos leem os nossos pensamentos. Não é? É como se fosse o balãozinho do desenho, não é? Daquilo que nós geramos. Recriminações, vícios, aspirações perturbadoras, não é? Produzem aglutinações de partículas que se transformam em vibriões agressivos e vorazes. Vibriões, gente, são vírus gerados pelos nossos pensamentos e sentimentos desarmonizados com as leis divinas. Não é só o organismo físico que tem vírus e bactérias, que quando a nossa imunidade baixa, eles então afloram, eles fazem a festa. Os pensamentos e sentimentos de natureza inferior, desarmonizados e desequilibrados, também produzem essas aglutinações de partículas que geram os mesmos vírus, um no corpo físico, o outro no nosso campo mental e no nosso corpo espiritual, que se nutrem do nosso automatismo mental. Automatismo mental, não é quando nós não pensamos, não refletimos, não questionamos e não mudamos aquilo que nós pensamos e sentimos. Estamos no piloto automático, simplesmente repetindo comportamentos, encarcerando o seu agente, que sou eu mesmo, nas malhas das minhas elucubrações mentais e doentias. Eu preciso que alguém me deseje mal para estar mal, gente? Não. Não preciso de inimigos para me afundar na doença. Lentamente, estes vibriões agridem os vitalizadores que se desorganizam, e aí eu vou experimentar esses fatos estranhos e degenerativos. Os vitalizadores de cada um de nós são os centros de força que a gente tem no corpo espiritual. Então, esses vírus de natureza etérea que atingem o nosso campo mental e o nosso corpo espiritual, eles vão, assim como os vírus no organismo físico, vão destruir aquelas regiões do organismo espiritual. E uma vez danificado o corpo espiritual, em algum momento a doença vai aparecer no corpo físico. É reflexo do corpo físico do que acontece no corpo espiritual. Eu não posso me esquecer desse detalhe. Se a doença existe num, ela vai estar automaticamente no outro. É só uma questão de tempo, viu, gente? Em razão da sua psicogênese moral, isto é, em razão da origem moral da doença, o paciente é um autoagressor, responsável pelo distúrbio em que agoniza. Então, o responsável pela doença que eu vivencio aqui, eu não posso atribuir a quem quer que seja, a não ser a mim mesmo. Sou eu que preciso melhorar as condições dos meus pensamentos e dos meus sentimentos se eu quiser me harmonizar com as leis divinas e parar de produzir as doenças que eu tenho. Se eu tenho aquelas doenças básicas hoje, é porque lá atrás, se não nesta, em outras reencarnações, eu já infringi muitas das leis divinas. Danifiquei de tal forma o meu perispírito que eu preciso, nesta reencarnação, vir com estas doenças para poder drenar estas energias desorganizadas e desequilibradas, aprender a cuidar bem do meu corpo físico, tomando os remedinhos rigorosamente de acordo com a prescrição médica, para ficar tudo direitinho, tudo nos conforme, os exames regulares que a gente faz, dá tudo certinho. E aí eu dreno estas energias
E quem sabe numa próxima reencarnação, estes problemas eu não vou trazer mais para o meu corpo físico. Agora, eu preciso evitar nesta reencarnação de estar construindo outros danos ao meu corpo espiritual que se manifestarão na próxima reencarnação. E eu não posso atribuir isso, gente, a terceiros, a quem quer que seja. No sentido oposto, as ideoplastias felizes, os pensamentos de natureza elevada, né, que compõem formas de pensamento superior, propiciam o êxtase, estimulam o avanço, fortalecem o ânimo para o crescimento ininterrupto e autotransformação do espírito no corpo físico, liberando do espírito, quer se esteja no corpo físico ou esteja desencarnado. Então eu posso fazer diferente? Posso. Eu posso, né? E pelo estágio evolutivo em que nos encontramos no mundo de expiação e provas, eu vou ter pensamentos e sentimentos de natureza inferior, gente. Isto é normal no estágio evolutivo em que nos encontramos. Ninguém precisa se martirizar daqui para frente, porque, olha, né, eu fiquei com raiva de alguém, eu fiquei com ciúmes de alguém, eu tenho desejo de vingança em relação de alguém. Não, isso faz parte da nossa inferioridade e vai nos acompanhar até a gente ser espíritos melhores futuramente. Agora, eu não posso permanecer pensando e sentindo desta forma por muito tempo, porque senão eu vou causar os danos a mim mesmo. Então eu preciso ter esta consciência e aí cuidar para que logo em seguida ao pensamento ou sentimento de natureza inferior, eu busque através da prece o meu reequilíbrio. Eu busque através da oração, eu busque através da música, de ouvir a palestra, de ler algum livro de natureza elevada, para me reconectar efetivamente com a espiritualidade de natureza superior e voltar ao meu estado de equilíbrio. Isto é o que eu preciso fazer. Preces e sentimentos enobrecidos devem ser a constante na maior parte do tempo em nossa existência, gente. Isto é receita da espiritualidade para cada um de nós. Precisamos fazer o quê? Renovar os nossos pensamentos. Preciso mudar a minha conduta mental, gente. Eu trago recursos para isso? Todos nós trazemos. Por isso é que Jesus disse que o reino dos céus não estava fora, não estava no universo, estava na intimidade de cada um de nós. Nós temos registrados, esculpidos na nossa consciência, as leis divinas. Só que elas estão ali adormecidas e obscuras. Por isso é que nós precisamos estudá-las para que as coisas fiquem mais claras para a gente. Tem um outro ensinamento de Jesus quando diz: brilhe a vossa luz. Nós trazemos um potencial de fazer o bem que nem nós temos a dimensão exata disso. E precisamos aprender a explorar este potencial na nossa própria intimidade. Como disse o Dr. Marcos outro dia na palestra, eu preciso aprender a fazer a caridade como um caminho para que eu possa trabalhar em meu próprio benefício e vibrar numa sintonia mais elevada. Quando eu faço a caridade desinteressada pelo meu semelhante, eu estou vibrando, atuando num padrão de vibração, numa frequência de natureza elevada. Agora, existe um processo que eu preciso realizar comigo durante toda a minha encarnação que vai me auxiliar na construção da harmonia da alma, que é a minha evangelização. Jesus é o modelo que nós temos de vivência das leis divinas.
Em nada Jesus contrariou uma das leis sequer. Nós conhecemos o Evangelho, nós lemos o Evangelho, nós fazemos o Evangelho no lar, mas ainda nós não vivenciamos o Evangelho na nossa vida de relação com cada uma das pessoas que nos cercam, esta reencarnação. Então, isto é uma tarefa urgente para ontem. Nós nos evangelizarmos. É preciso que eu conheça o Evangelho, é preciso que eu estude o Evangelho, é preciso que eu reflita sobre as lições do Evangelho e, acima de tudo, que eu pegue estas lições e saiba como utilizá-las em cada uma das dificuldades que os meus relacionamentos me trazem como oportunidade de vivenciar as leis divinas. Isso nós ainda não sabemos como fazer. O Evangelho traz para nós, no capítulo 12, amai os vossos inimigos, um item que fala sobre o duelo. Tem 5 comunicações dos Espíritos nos falando sobre o duelo. Um duelo, na época de Kardec, onde a sociedade permitia que uma pessoa pegasse uma arma, outra arma, virasse um de frente para o outro, atirasse, e um tirasse a vida do outro, ou os dois tirassem as próprias vidas, sendo um assassino e o outro um suicida. É isso que nos fala o Evangelho. Do tempo da barbárie, onde o ser humano vive por instinto, onde não prevalece a razão nem o sentimento. Aí a gente olha para o Evangelho, lê aquilo e a gente pensa, puxa, mas nós não fazemos mais esse duelo. E realmente, com a graça de Deus, a sociedade não aceita mais que se tire a vida de alguém para lavar a honra do nosso orgulho, do nosso amor próprio ferido. Agora, quando eu uso a língua afiada para cortar aquilo que o outro me fez ou me falou, eu estou duelando com ele. Quando marido e mulher discutem, se desentendem, e cada um vai dormir, um no quarto e outro na sala, ou dorme na mesma cama, um virado para um lado, outro virado para o outro, nem sequer dizer boa noite, nós estamos duelando entre nós. Quando nós discutimos com outra pessoa, muitas vezes por termos pontos de vista diferentes, nós estamos duelando com outra pessoa e querendo fazer com que prevaleça o nosso ponto de vista em relação a ele. E achamos que aquilo não serve mais para nós. Por quê? Porque ainda não entendemos, não compreendemos o Evangelho a ponto de dali extrair as lições que poderiam nos auxiliar a modificar os nossos comportamentos aqui, hoje. Por isso, é o processo de evangelização ao qual eu me submeto que vai me permitir, no decorrer do tempo, eu vivenciar a perfeita harmonia da alma, independente do corpo físico ter ou não a saúde que nós esperamos. Quem precisa estar saudável é o Espírito de Deus, não necessariamente o corpo físico. A doença, muitas vezes, é o processo pelo qual a gente drena tudo aquilo de energias de natureza inferior que a gente traz de outras encarnações e que vai limpar o nosso organismo espiritual. Aquilo está nos auxiliando, nos ajudando. Eu preciso estar em paz com a minha consciência diante das leis divinas. Isto é saúde. Para isso, eu preciso mudar pensamentos e sentimentos. Boas reflexões para vocês nesse ensolarado dia de domingo. Vocês vão ter muito que pensar daqui para gente. Que a paz de Jesus seja no coração de todos nós.